Boa tarde! Pensou que não ia ter vídeo hoje? Tá enganado. Temos vídeo sim. Hoje é o 8º dia e nós estamos continuando de vento em polpa na nossa jornada épica de Valquíria, lendo o livro de Juízes. São 21 capítulos. A nossa intenção e desejo é continuar lendo os 21 dias. E hoje é o 8º dia e eu quero te lembrar que nós temos um joguinho para fazer do YouTube, né? Dá o seu like, compartilha com quem faz sentido e também pode comentar que a gente quer conversar, conhecer você um pouquinho, tá bom? Hoje nós vamos falar pela última vez no livro de Juízes, pelo menos, sobre Gideão, tá? Vamos terminar a história dele, todo o relato da sua vida. E eu quero falar uma palavra que me lembrei lendo esse texto, que está em Eclesiastes 7 hoje, que é o melhor o fim das coisas do que o começo. Aí você, lendo comigo, você vai saber o porquê que, nesse caso, o fim não foi legal. O fim não foi legal, mas vamos lá, vamos aprender com Gideão. Capítulo 8. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: Por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Por que fez isso com a gente? E eles tiveram uma discussão muito forte com Gideão, mas ele lhes disse: O que é que eu fiz com os midianitas não é nada, comparado com o que vocês fizeram. Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez vale mais do que aquilo que todos os homens do grupo da família de Abiezer fizeram. Deus entregou Oreb e Zeeb, os chefes midianitas, a vocês. Que foi que eu fiz que possa ser comparado a isso? Quando Gideão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados. Gideão e seus 300 homens foram até o rio Jordão e atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuavam a perseguir o inimigo. Então Gideão fez aos homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: Estou perseguindo os chefes midianitas Zeba e Salmuna, e os meus homens estão muito cansados. Por favor, deem comida para eles. Mas os chefes de Sucote responderam: Por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna? Aí Gideão disse: Está bem, mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu rasgarei a carne de vocês com os espinhos das plantas do deserto. Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali, mas os homens de Penuel lhes deram a mesma resposta que os homens de Sucote. Aí Gideão disse: Quando eu voltar são e salvo, derrubarei esta torre. Zeba e Salmuna estavam em Carcor com o seu exército. De todo o exército dos povos do deserto, restaram apenas 15.000 homens. 120.000 tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto, a leste de Naboa e Joquebeá, e atacou-os de surpresa. Zeba e Salmuna, os chefes dos midianitas, fugiram, mas os perseguiram e os prenderam. E o exército inteiro foi derrotado. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. Então o rapaz escreveu para Gideão os nomes dos 77 chefes e líderes de Sucote. Aí Gideão foi falar com os homens de Sucote e disse: Vocês lembram de quando me desprezaram? Vocês disseram que não iam dar comida para o meu exército cansado, porque eu ainda não tinha prendido Zeba e Salmona. Pois bem, aqui estão eles. Então pegou o espinho das plantas do deserto e com eles rasgou os chefes de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Aí perguntou a Zeba e Salmuna: Com quem pareciam os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: Parecia com você. Todos tinham jeito de príncipe. Gideão disse: Eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Senhor Deus que se vocês não os tivessem matado, eu também não mataria vocês. E disse a Jéfete, seu filho mais velho: Levante-se e mate-os.
Mas o rapaz não tirou a espada. Ele estava com medo, pois ainda era muito novo. Então Zeba e Salmuna disseram a Gideão: Venha você mesmo nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. Aí Gideão matou Zeba e Salmuna e pegou os enfeites em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Os homens de Israel disseram a Gideão: Você nos salvou dos midianitas, portanto seja nosso governador. E depois de você, o seu filho e o seu neto, respondeu Gideão. Eu não serei governador de vocês, e o meu filho também não. O Senhor Deus é quem é o governador de vocês. E continuou: Mas vou fazer um pedido. Cada um dê um dos brincos que tirou dos vencidos. Os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas, porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão disseram: Nós os daremos com prazer a você. Então Gideão estendeu uma capa e cada um pôs nela os brincos que tinham tomado dos midianitas. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesava quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, os colares e as roupas de púrpuras que os chefes de Midian usavam, e sem contar também os enfeites que estavam no pescoço de seus camelos. Com o ouro que Gideão fez, com ouro Gideão fez um ídolo e colocou em Orfa, sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e sua gente. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos enquanto Gideão viveu. Gideão voltou e ficou morando na sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Ele também teve uma concubina em Siquém, e ela lhe deu um filho. Gideão pôs nele o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu bem velho e foi sepultado no túmulo de Joás, o seu pai, em Orfa, a cidade do grupo de famílias de Abiezer. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses dos cananeus. Eles adoravam Baal-Berite como o seu Deus. Não serviram por muito tempo ao Senhor, Deus, que os havia livrado de todos os inimigos que vinham ao redor. E também não foram agradecidos à família de Gideão por todo o bem que eles tinham feito para o povo de Israel. Que coisa, né? Que relato, que final a gente pode observar. E eu pensando, né? Como a gente aprende. A gente precisa prestar atenção em todos os momentos da nossa vida. Gideão começou bem, terminando com a forma de culto errado que Deus não queria. Deus não queria que eles adorassem a Baal. Deus queria que eles tivessem uma adoração exclusiva a eles. E eles entendeu isso, derrubou os postes, perguntou a Deus se era para fazer isso mesmo, foi obediente, fez tudo como Deus havia feito, caminhou, e quando chegou no final, no momento em que ele iria viver em paz, né, gozar da sua paz merecida depois de tanta luta, ele escolheu voltar para aquele lugar onde ele estava. É quase ele pedir para voltar a malhar trigo no lagar, né? E eu queria que a gente pensasse nessa tarde. Nós sempre meditamos, né? Porque assim, eu vejo a palavra de Deus que ela serve como um espelho para a gente. Ela serve para a gente nos ver, sabe? Nós podemos nos ver através do que nós lemos. Quando nós olhamos para um relato desse, de um homem que foi valente, que foi fiel, que cavalgou, que cresceu, que fez tudo que Deus queria, você lembra de quem? Às vezes a gente lembra de nós mesmos, que olhamos, que caminhamos, que vamos juntos e que vamos para o monte e vamos na reunião de oração e vamos para lá, vamos para a conferência, vamos pregar, vamos fazer visita, vamos evangelizar, e um dia a gente lembra de um ouro, a gente lembra de um ídolo e a gente volta. Eu queria te lembrar uma coisa. Quando
quando você congela a água, ela muda de estado, né? Ela muda para sólido, ela muda para líquido, ela muda para vapor. Mas quando você pega uma madeira e você queima a madeira, você não consegue reverter esse efeito. Você não consegue reverter o que foi feito, essa transformação, seja ela química ou física. Houve uma transformação, né? A água, quando faz se condensa, é uma transformação química. Quando você queima uma madeira, é uma transformação física e química também por conta da fumaça, né? Mas quando a gente transforma de verdade o nosso coração na direção de Deus, a gente queima as nossas pontes. Foi a idolatria, a forma de culto errada que levou Gideão a vencer, né? Porque ele entendeu o que Deus queria, ele fez o que Deus queria, mas ainda havia dentro do seu coração, dentro do seu íntimo, ainda restava alguma ponte para o final. E quando chegou no final da sua vida, da sua jornada, ele mesmo se esqueceu de quem era Deus. Ele se esqueceu daquele Deus que ele encontrou embaixo do carvalho, que ele derramou aquela oferta e que ele viu Deus face a face. Ele se esqueceu daquele dia, daquele grande dia em que a vida dele foi mudada de filho de Joás para Jerubaal, o homem que destruiu Baal. Então, às vezes a gente se esquece. No calor da batalha, no calor da luta, você se esquece de quem é Deus e começa a olhar para suas mãos e começa a ver o brilho do ouro e começa a perceber que existe algum valor ali, como se aquele pequeno pedaço de ouro tivesse feito alguma coisa por eles. E eu queria te convidar a olhar para você, porque a gente está sempre olhando para os juízes, mas a gente precisa também olhar para nós. E é o que eu faço todas as vezes. Eu lembro desse versículo o dia inteiro, eu lembro desses relatos o tempo inteiro, e até uso volta e meia uma expressão ou outra, porque tem sido muito impactante. Então, como é que você vê? Será que você foi completamente transformado? Existem pessoas que usam a expressão assim: o velho homem está querendo se libertar. Mas o velho homem está se levantando. Dá licença, Espírito Santo, que eu vou agir. E às vezes a gente esquece que nós fomos transformados. Quando você é transformado, você não tem para onde voltar. E nessa tarde eu quero dizer para você, não tem mais volta. Não tem volta. Tudo que foi feito até aqui, vamos dizer assim, até esse 8º dia, não tem mais volta. As nossas decisões de seguir a Deus, elas precisam ser assim, sem volta. A gente não tem que ter nenhuma lembrança do passado, nenhum lugar no passado para voltar. E eu quero te convidar nessa tarde, olhar para a vida de Gideão, olhar para a sua vida, cuidar da sua própria vida e ver, será que eu tenho olhado para trás? Será que eu estou dando esse mole de esquecer daquele dia no carvalho, embaixo do carvalho, onde eu vi Deus face a face? Não se esqueça daquele dia, do dia em que Deus aceitou você do jeito que você é. Então não esqueça dele. E se fez sentido para você, comente no comentário, fale com a gente. E se você precisa de alguma coisa, a minha vida está a seu dispor. A minha vida está a seu serviço para te ajudar naquilo que for necessário. E que nessa tarde, noite, dia, não importa o momento, que você não se esqueça que debaixo do carvalho a gente pode ver Deus face a face e não voltar mais a levantar ídolos para Baal, ok? Se fez sentido para você, que Deus te abençoe bastante. Eu fui transformada. Para mim não tem mais volta. Um abraço.